Fala, turma! Seja bem-vindo a mais uma aula pela comunidade segundo ciclo. Hoje, aula de número 72, aula sobre espiritualidade, religião, fé, tudo isso um pouquinho junto e misturado. O tema da aula que eu coloquei aqui é oração que move montanhas, consequentemente a sua vida. Mas o objetivo aqui hoje é resgatar o poder da conexão com Deus na prática, beleza? Para começar essa aula aqui, eu quero te conscientizar o que vem pela frente e deixar claro para você se essa é uma aula ou não para você, beleza? Se você constantemente se pega diante de desafios que são intransponíveis, que são muito difíceis de ser superado, essa é uma aula para você. Se você enfrenta problemas na sua vida, o qual esses problemas não é você, essa é uma aula ideal para você também. Se o problema é a sua mãe, é o seu marido, é a sua esposa, é seu filho, seja lá qual for o problema, essa é uma aula para você. Essa é uma aula para todos, tá? Indiscriminadamente, para qualquer ser senciente, essa aula é para você, tá bom? Para começar essa aula aqui, eu quero começar com uma história minha, para elucidar um pouco do poder e da abrangência do que a gente vai conversar hoje, beleza? A minha vida é uma vida que não é muito comum, assim, não é muito padrãozinho. E aí sempre quando eu coloco isso, as pessoas acham que lá vem história triste, né? Pô, lá vem história triste, o mal vai começar aqui a contar a história triste, vai fazer a gente chorar, e não, não é esse o meu objetivo, tá? Mas com certeza eu devo ter anotado lá na fichinha do céu lá que eu queria o jogo no modo purista, como diz o meu grande mentor César aí. Eu decidi jogar a vida no modo Ultra Hard Plus Evolution, porque as coisas, se tem uma coisa que não é fácil para mim é a vida, né? A minha vida no geral não é fácil. E, consequentemente, ou por motivo de, eu sempre topo em algum problema ao qual eu não consigo segurar todas as variáveis. Então, tem muita coisa que não fica na minha mão, tem muito problema que não sou eu. Exemplo disso, é, poxa, todo mundo que tem um ente querido sabe que uma hora ou outra essa pessoa vai fazer alguma merda. E que você vai querer alertá-la sobre isso. Ela está tomando um caminho errado. Você vai querer avisar, vai querer comentar, vai querer ajudar. E quase sempre a pessoa que está caminhando para um caminho errado, quase sempre esse caminho errado vem acompanhado de uma certeza absoluta de que ela está fazendo certo. E aí você quer ajudar, você quer orientar, você quer falar, quer, enfim, a pessoa acaba não ouvindo, acaba não querendo saber. E deixa você completamente impotente. E acho que é sobre isso hoje que eu quero falar, sobre a nossa impotência diante da vida e da complexidade da vida, de todas as variáveis que a vida tem. Outro exemplo, você trabalha aí, obviamente, vai ter chefe ou vai ter cliente, e tem muitas decisões que não cabem a você. Por exemplo, um cliente cancelar com você um contrato, não está na sua mão, né? Ah, você pode fazer um bom serviço, um bom trabalho, você pode fazer uma boa entrega. O chefe é a mesma coisa, né? Pô, você pode ser um funcionário maravilhoso, fazer tudo que você tem que fazer, que às vezes você tá sob o risco de ser demitido ou de acontecer algo nesse sentido com você, mesmo que você entregue resultado e tudo mais. O que a gente faz? O que sobra pra gente? Marido e mulher é a mesma coisa. Poxa, seu marido e essa mulher não tá despertando para a vida, tá patinando, tá tomando decisão errada no trabalho, tá se afastando de casa, tá se afastando de você, tá te tratando mal.
Cara, como que a gente pode influenciar essa pessoa de uma maneira direta para que ela acorde para a vida? A resposta curta é não pode, tá? A gente não consegue. A gente não consegue influenciar ninguém de forma alguma, manipular nada de jeito algum. Casos práticos, tá? Bem aplicados aí à realidade. Vocês sabem que eu tenho a minha mãe, que ela tem algumas questões lá, particulares patológicas e ela, às vezes, decide por bem parar de fazer uma coisa ou outra. Então, em específico, decide às vezes parar de pentear cabelo, decide parar de tomar banho, enfim, algumas coisas acontecem. E aí não tem, cara, pessoa no mundo que faça ela fazer o contrário. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Pode acreditar, não tem. O que que sobra? Já pensou? O que que a gente faz? A gente amarra, a gente bate, a gente dopa, né? Eu tenho filho também. Eu tenho filho, uma filha que não dorme bem à noite. O que que eu faço? Eu bato, eu amarro, eu dou todo dia antialérgico para ela ficar com sono. Eu dopo minha filha todo dia. Meus amigos, minhas amigas, o que sobra pra gente é buscar a Deus para que Deus mova essas montanhas. Doença, a mesma coisa. Você vai ter um parente que vai estar doente, um parente que adquiriu, sei lá, às vezes câncer, às vezes tá com algum desafio, ou de ordem psicológica ou de ordem física mesmo, e você precisa ajudá-lo, e às vezes é uma quimioterapia, às vezes é uma cirurgia delicada. Você não é médico, né? Você não é, e até, às vezes até o próprio médico não faz a cirurgia do parente. Galera, tem horas que é só Deus mesmo na nossa vida, tá? E hoje eu quero ajudar quem está aqui assistindo a enxergar isso, a enxergar esse poder. Nos últimos 30 dias, eu fiz um jejum de 20. Então eu comecei dia 10 de novembro e parei dia 28 de novembro. Um jejum 100%. Eu só tomei água. Só tomei água em busca dessa conexão espiritual. Ah, mas você ficou 20 dias direto, rasgado, sem comer? Não, eu fiz 4 refeições entre esses 20 dias aí. Mas eu fiz 20 dias de jejum, ponto. É isso. Os dias que eu comia eram comidas, proteína pura, né? Eu fazia churrasco aqui, proteína, gordura animal e tal, para que o corpo preservasse a massa magra, entendeu? E a minha busca com relação a isso foi totalmente espiritual, totalmente de transpor limites que eu achava que seriam impossíveis de transpor. Graças a Deus e a bondade e a misericórdia dele, deu tudo certo. Não é, eu vou explanar aqui, obviamente, todos os detalhes, mas eu saí muito diferente desse jejum, turma. Saí muito diferente. Eu saí com uma outra cabeça em diversas formas. Então, sem mais delongas, eu quero colocar aqui para você que está me assistindo, para a Karine que está aqui ao vivo comigo, quero colocar como a gente pode resgatar essa conexão com Deus, como que a gente pode se aproximar de Deus, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, como de praxe, e a gente começa aqui a nossa conversa. Compartilhando aqui a tela. Aí quando chegar, aí chegou. Vamos lá. Tem um conceito, turma, bem interessante do pessoal que fala sobre Deus na internet, que eles falam sobre o mal não existir, né? Não o mal eu, mas o mal no sentido o opositor ao bem, o mal com L, não o mal com U. Eles falam muito sobre o que que é o mal, por que que o mal existe. E é um conceito muito interessante.
Segundo eles aqui, o mal não existe. O mal é a ausência de bem. E eles usam um paralelo muito interessante. Eles usam um paralelo da temperatura. Quando eu pego uma comida, um pedaço de carne, sei lá, qualquer coisa que eu vou pôr na geladeira, ao adicionar aquele prato na geladeira, ou aquele Tupperware na geladeira, fazer um Tupperware aqui, um pote de sorvete. Quando eu coloco esse cara na geladeira, eu não estou deixando ele mais frio. Eu estou removendo o calor dele. Eu estou tirando a temperatura dele. A geladeira, o refrigerador, ele não adiciona frio, ele tira o calor. E aí eles usam essa ideia de temperatura que eu achei muito inteligente para falar sobre o mal. Eles colocam que o mal não é a ação de Deus, mas a distância dele. Então eles colocam que, assim como a temperatura, o mal. Opa, não, esse aqui sou eu. O mal é a ausência de Deus. E é um pouco sobre isso que a gente vai colocar toda a nossa ideia aplicada no dia de hoje. Não existe o mal. O mal é o distanciamento que é tomado entre o objeto mal e Deus. Quanto mais perto de Deus, mais do bem eu sou. Quanto mais distante de Deus, mais do mal eu sou. Assim como a temperatura. Quanto mais perto de uma fogueira, um forno ligado, mais eu recebo aquela caloria. Enquanto mais distante, ou dentro de uma geladeira de um forno, mais eu sou afastado daquele calor. Então, esse conceito ele é muito interessante, a gente vai debruçar um pouco sobre ele aqui hoje. É um conceito não tão simples de absorver, mas eles precisam ser explanados e explicados aqui para você que está me acompanhando. Para começar a falar sobre Deus, a gente tem que entender três virtudes que são espirituais, tá? Três, chamado de virtude teologal, tá? Três virtudes teologais. As virtudes teologais, galera, são três comportamentos, três hábitos positivos. Um hábito positivo é uma virtude, um hábito negativo é um vício. Então, são três virtudes que nos aproximam de Deus, tá? Não tem como eu falar para vocês sobre uma aproximação de Deus se eu não falar dessas três virtudes. Quais são, Mal? Primeira virtude, fé. Segunda virtude, esperança. E terceira virtude, caridade. E aí eu vou colocar entre parênteses amor. Porque muita gente acha que caridade é só dar dinheiro e não é só dar dinheiro, tá? Mal, fechou. Primeira aula do segundo ciclo, ou melhor, a segunda aula do segundo ciclo, a aula 02, ela é uma aula que eu falo sobre virtude teologal. Eu explano bem ela, eu avanço bem ela. Vou colocar ela aqui no card do YouTube, na descrição do vídeo também. Mas o que que seria, galera, a fé nesse aspecto aqui, tá? A fé, se eu fosse traduzir ela em uma frase, seria eu confio a ponto de agir diferente, tá? A fé não é se eu acredito
se Deus existe ou não. Não é disso que eu tô falando. Não é, a fé não é eu sair de casa e esperar que meu marido, que minha esposa não vá me trair enquanto eu estiver fora de casa. A fé, do jeito que eu tô explicando para você aqui, ela diz assim: eu confio o suficiente para ajustar o meu comportamento aos desígnios de Deus, mesmo quando é desconfortável. Mas hoje todo mundo acha que fé é mágica, né? Então, que se eu acreditar forte o suficiente, Deus vai ter que fazer. A galera acha que, então eu já acredito e aí eu não preciso planejar, estudar, trabalhar, Deus proverá. Ou então eles vivem terceirizando, né? Ah, o pastor disse, a frase motivacional, o café com Deus Pai, o padre, sei lá, mas não tem isso encarado face a face. Mas beleza, Mal. Então, se não é isso a fé, o que ela é? Como eu disse, é agir, confiar o suficiente para ajustar o seu comportamento aos desígnios de Deus, mesmo quando é desconfortável para você. Então, como que seria aí essa verdadeira fé aí, essa fé prática? Como que seriam, sei lá, três movimentos aí que, que concretizariam essa fé na sua cabeça? Quando você, por exemplo, vai orar com sinceridade e com disposição, mesmo que a resposta dessa oração às vezes for perdoar uma pessoa, você vai lá e pede perdão, mesmo que você ache que você estava certo. Como resposta de oração, às vezes você termina um trabalho, um projeto, pede para sair de uma empresa, pede para sair de um namoro, entendeu? Ou quando você assume uma responsabilidade. Então, a fé com oração às vezes vem disso. Às vezes Deus coloca no seu coração uma ação durante, né, essa oração, e aí você age com esse desígnio que ele passou para o seu coração, ou às vezes até mesmo pelo mandamento mesmo, os que Jesus deixou, os que Moisés também escreveu. Tem também aquela ação como se Deus estivesse vendo de fato tudo. E de fato ele está, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, você não cometer retrocessos morais, você não cometer alguns delitos enquanto pessoa só porque não tem ninguém vendo, tá? Então isso daí é uma outra ação concreta de fé, né? Você não tomar atalho errado, você não mentir para escapar, você não passar por cima dos outros por conveniência, sabe? Então, esses são alguns tipos de fé concreta que a gente pode trazer para esse momento aqui, tá? Vamos passar agora para a esperança, para não estender muito, porque eu poderia falar um dia de cada uma dessas virtudes aqui, é muita coisa, e eu ainda quero falar sobre oração em jejum. Vamos falar sobre esperança agora, tá? O que que a esperança vai trazer para gente? Falando de esperança agora. A esperança, ela vai performar na nossa vida como se você tivesse aquela sensação de que você aguentou o tranco sem desistir do que é certo. Então, vou dar um exemplo para você. A esperança não é que vai dar tudo certo. Não é ser um mundo de Poliana. Mas é mesmo que não dê tudo certo, você não se vender, não se corromper ou não se entregar. Você entendeu? Esperança não é você ter uma visão romântica do mundo, de que tudo vai dar certo para você, de que o mundo gira em torno de você, não é isso. A esperança, ela é mesmo que tudo dê errado, você não se vender, não se corromper ou não se entregar, beleza? Tem muita gente que acha que esperança é um morango, né? A Disney, no final tudo se encaixa, é só você acreditar. Isso acaba fazendo
com que você fuja da dor, do conflito, da realidade. Ou então você se torna aquela esperança mais mole, né? Usa esperança para não tomar decisão. Ah, quem sabe um dia isso vai melhorar sozinho. E aí você não faz nada. Ou então terceiriza também a esperança, do tipo, ah, ano que vem eu mudo. Depois desse ciclo aqui eu me organizo. Depois dessa situação toda eu me organizo. E a esperança tá longe de ser isso, tá? A esperança verdadeiramente, na prática, ela aparece quando a gente tem que lidar com uma frustração. A gente não se faz de vítima, a gente não vira um cínico, amargo, como tipo, nada presta, todo mundo é lixo. Ou a gente não usa a nossa dor como matéria-prima para crescimento. Então, por exemplo, ah, eu fui humilhado, por isso hoje eu vou devolver tudo isso para todo mundo. Não, não é isso, tá? A esperança também ela ajuda a gente na disciplina para tempos ruins. Quando a vida aperta você, você continua fazendo o que é certo, você mantém os hábitos básicos como cuidar do corpo, trabalhar bem, orar, vigiar os seus pensamentos, sabe? Não jogar tudo pro alto, não desistir das coisas. Tudo isso daqui compõe essa esperança que eu quero trazer para vocês, tá? Não é você falar que vai dar tudo certo. É você dizer assim, olha, vai ser difícil, mas com Deus eu vou atravessar isso sem me perder de mim, entendeu? Vai ser difícil, mas com Deus eu vou atravessar isso sem me perder de mim. Isso é esperança, galera. É isso que é uma das grandes ferramentas espirituais que nós temos. Não é, como eu disse, não é ser poliana, não é, enfim, não é você viajar na maionese aí com várias coisas, mas é você entender que você precisa, é um um dos hábitos que Deus espera que você tenha, é o de ter esperança nas coisas. Vamos falar agora de caridade, de amor. A caridade, galera, aplicada seria algo como eu amo com escolhas, não só com sentimento, tá? Eu falo direto para vocês que o sentimento ele é enganoso, que a emoção ela é enganosa. Como eu também reforço sempre, se eu fosse amar os meus filhos pelo sentimento, eu não seria um bom pai, porque tem uma hora que um faz uma besteira, tem uma hora que o outro não dorme, tem uma hora que um mente pra você e você pega a mentira. Então, se eu for amar os meus filhos com sentimento, eu teria muito problema. Se eu fosse amar a minha esposa como sentimento, eu teria muito problema. Eu amo os meus como uma escolha. Eu escolho amá-los. Tá? E a caridade, no geral, é o amor, né? Essa terceira virtude que a gente vai explicar aqui antes de entrar em questão de oração, não é sentir carinho pelas pessoas, é escolher o bem deles, escolher o bem do outro, mesmo quando isso me custe alguma coisa. Exemplo prático: minha filha não dorme bem à noite, a Juliana não dorme bem à noite. No dia seguinte, eu não posso tratar ela mal, até porque ela nem sabe que ela está me causando problema. Então eu escolho tratar ela bem, mesmo com vontade de ignorar ela, mesmo com vontade de trancar ela no cercadinho e deixar ela o dia inteiro lá trancada. Você entendeu? Então, repito a frase: caridade é escolher o bem do outro, mesmo quando isso me custe alguma coisa. Não é só dar dinheiro, entendeu? Às vezes é aguentar a sua mãe, às vezes é aguentar, mesmo que por um momento curto ali, numa festa de final de ano, algo do tipo. Ouvir um senhor que tá na fila do pão, querendo compartilhar a vida dele, sabe? Tipo, separar um pouco, ouvir, mesmo que isso custe um pouco para você. É um conceito muito distorcido esse que hoje o mundo tem, né? Muita gente tá vendo hoje a caridade como uma caridade meio de palco, tá? Então faz o bem para postar, contar, se sentir superior, posta nos stories que tá ajudando, que tá comprando, olha aqui, ó, o fulano, tal.
Ou então, algumas pessoas acham que você praticar essa caridade como virtude é você ser ingênuo, né? É dar tudo, é se arrebentar e não dar limite, é virar tapete e depois joga a culpa em Deus, né? Ah, ele que me mandou amar os outros. Ou então tem a galera também que acha que a caridade ela é seletiva, né? Que você só ama quem é conveniente, quem é igual a você, ou quem pode te dar algo em troca. Se você está fazendo alguma coisa esperando algo em troca, você está fazendo um negócio, tá? Não é amor, tá? Amor ali você, caridade como virtude é você fazer sem esperar nada em troca, beleza? Então, como que na prática a gente consegue converter isso pro dia a dia? No jeito com que a gente trata quem é inconveniente, por exemplo, sabe? Gente chata, gente que discorda de você por esporte, gente que não tem nada para te oferecer. É o jeito que você trata as pessoas, isso já é caridade. Mesmo que a pessoa seja chata, mesmo que ela seja opositora a você, mesmo que ela não tenha nada para te oferecer, trata bem, entendeu? Na responsabilidade com a verdade também. Amar não é você passar pano para tudo, às vezes é você dizer o que a pessoa não quer ouvir, mesmo que com respeito, mesmo que com firmeza, é falar, às vezes o que ela tem que ouvir. Isso é amor, certo? Quando eu educo os meus filhos e sou ruim com eles, dói muito mais em mim do que neles. Mas por amor eu preciso colocá-los a par do que eles têm que saber, entendeu? Uma outra forma de caridade bem prática, né, é no uso do seu tempo, dinheiro e atenção. Onde você investe energia, mostra o que você ama de verdade. Muita gente acha que só dar dinheiro em casa é suficiente. Muita gente acha que só mandar lá 100, R$ 200, R$ 500 para alguma instituição ou dar o dízimo na igreja já é caridade. Isso não é, galera. A gente precisa de ações, atos concretos, entendeu? E na prática, essas três virtudes, elas vão nos aproximar de Deus. Ainda usando aqui o exemplo da tese da aula, a gente, eu apaguei. A gente, através desses três comportamentos, a gente se aproxima de Deus, beleza? Mas, Mal, seguinte, eu entendo as virtudes, legal. Eu busco praticar. Só que, assim, Mal, eu sinto falta de um dia a dia. Como que eu posso sentir que eu tô mais no controle da situação? Como eu disse, essas três aqui são todas virtudes que você pode implementar como ação, como hábito. Só que tem duas coisas que nos aproximam de Deus de uma forma absurda, tá? Essas duas coisas são oração e jejum, beleza? Esses dois caras aqui unidos, meu amigo, minha amiga, não tem nada que seja intransponível para você. Só que o problema é que muita gente não sabe para que que serve oração e não sabe para que que serve o jejum. Esses 20 dias que eu fiz aí de experiência de jejum mais oração foram dias muito diferentes para mim. Eu acordava bem, eu acordava feliz, o meu corpo estava se regenerando, eu tinha, eu não sabia, mas eu estava inflamado, no meu intestino inflamado, a minha pele estava cheia de, como se fosse uma foliculite, assim, como pequenas espinhazinhas que estavam nascendo, não sabia. A minha mente também estava muito dispersa da realidade. Eu estava me preocupando com um monte de coisa que não tinha nada a ver.
E aí eu fui percebendo algumas coisas nesses 20 dias de jejum e oração que eu pratiquei em novembro, tá? Eu precisava perceber muita coisa e graças a Deus aí, com a bondade dele, eu consegui perceber isso no dia a dia. Eu vou começar pelo jejum, que é o mais, na minha opinião, é o mais fácil de explicar para vocês, tá? É, o jejum, ele, algumas pessoas, eu pesquisando para poder fazer, porque eu não sabia, tá? O jejum, para algumas pessoas, ele vai ter o cunho só nutricional, o cunho só de ganho de emagrecimento, por exemplo, tá? Porém, galera, o jejum, ele vai trabalhar diretamente em uma outra virtude que não é essas que eu expliquei, é a virtude cardial da temperança. A temperança, turma, ela é a primeira virtude que todo mundo precisa desenvolver se quiser ser alguém na vida. Então, jejum e temperança têm tudo a ver, porque a temperança, ela regula os nossos apetites, os nossos desejos e nada mais regula os nossos apetites, os nossos desejos do que um jejum, tá? Na prática, o resultado, o significado espiritual que o jejum vai ter pra gente é que você vai abrir mão de algo que é bom por um tempo para buscar algo maior em Deus, tá? Geralmente a gente faz jejum de comida, mas também pode ser jejum de rede social, entretenimento, sexo também, tá? Você que não tem aí um parceiro sexual, também de pornografia, masturbação também. Então, jejum é, como eu disse, é regular o apetite. Ele vai estar literalmente grudado à temperança. E também serve para, como eu disse, buscar algo maior em Deus. Você abre mão daquilo por um tempo, tem uma clareza mental muito grande e você começa a ver a vida diferente. Mal, por que que isso acontece? Pensa assim, ó, quantas preocupações você tem durante o dia? O que vão falar de você, o que vão pensar, o que você tem que fazer, a roupa que você tem que comprar, não sei o quê. Pensa que todos os milhões de influências que você tem durante o dia, você troca todas essas inquietações por apenas uma: fome. Se você é ansioso, se você tem problema intestinal, se você tá achando que o teto vai cair na sua cabeça, cara, emenda um jejum. Faz um jejum de 2 dias, 3 dias, faz um jejum de 5 dias. Você tem que estudar um pouco para fazer, tá? Não é tão simples assim, porque você começa a perder eletrólito, você tem que tomar água com sal marinho, tem várias coisas, vários detalhes que você precisa saber para fazer o jejum. Porém, o jejum, ele vai trocar esse monte de encrenca aqui por fome. E toda a sua vida passa a ser lidar com a fome. Só isso. Aqui você consegue perceber o quão fútil você estava sendo, o quão raso você estava sendo, o quanto você não tinha problema na vida, o quanto as coisas estão sim no seu controle, quanta coisa dá para fazer. Não sei se vocês sabem, mas muitas vezes o corpo ele entra em inflamação e dar conta, por exemplo, de uma macarronada para o corpo é complicadíssimo. Dar conta, por exemplo, de uma pizza para o corpo é complicadíssimo. O jejum ele vai regular, tá? Para que que serve espiritualmente o jejum, tá? O jejum ele tem alguns focos clássicos espiritualmente falando, tá? Ele vai aumentar a sua sensibilidade espiritual, porque você corta o barulho, você corta o estímulo, você corta o açúcar, você corta um monte de coisa. E aí sobra espaço para você perceber a sua miséria como ser humano, a sua dependência. Você consegue ouvir mais. Uma coisa engraçada que eu percebi durante o jejum é que todos os meus 5 sentidos eles ficaram muito mais aguçados.
todos. Eu sentia cheiro de sabonete nas pessoas. Eu sentia cheiro do carro, você entendeu? Eu sentia cheiro da árvore. Se alguém raspava a mão na árvore assim, eu sentia o cheiro da pessoa passando a mão no ar assim, eu sentia, conversando com as pessoas, eu percebia isso. A gente tem muito mais sensibilidade durante esse período. Às vezes, você com o jejum, você pode vencer a tirania dos desejos, que eu brinco, né? As pessoas acham que ser livre é fazer aquilo que se quer só. Só que, como Kant disse, e o Clóvis de Barros reviveu essa frase, se você só faz o que quer, você é escravo do desejo. Portanto, você não pode ser livre. Então, durante o jejum, você quebra essa tirania do desejo. Você está abrindo mão da vontade de comer, irmão. É o que mantém você vivo. Mas você manda um recado para você mesmo. Quem manda aqui não é a minha barriga, nem o vício, nem o cigarro, nem o café, nem nada. Sou eu. E eu tô abaixo de Deus, claro, mas é isso. O jejum ele vai promover um alinhamento interno em você, sabe? Ele vai promover um arrependimento quando você percebe o que você está fazendo, quando você silencia a mente, quando esse monte de estímulo acaba e só a fome está na sua cabeça, você começa a pensar: pô, será que eu estou levando a sério as minhas falhas, as minhas dívidas, os meus problemas? Será que a minha vida tá alinhada o suficiente? Ou eu quero voltar pro meu mapa, eu quero voltar pra minha rota? Percebe? Um só benefício, galera, só benefício aqui, tá? E aí, tem a galera que acha que se jejuar também tem alguns erros nessa história, né? Ah, se eu jejuar por X horas, Deus é obrigado a fazer isso. Cara, isso é uma baita de uma infantilidade espiritual. Tem gente que acha que jejum é pra você ficar contando, tipo, nossa, eu estou fazendo jejum. Ah, falou o hipócrita, tá dando aula de jejum porque fez. Eu tô compartilhando minha experiência. Mas quantos de vocês aqui sabiam que eu estava em jejum por 20 dias? Eu contei que depois que eu fiz eu fiquei muito bem. Mas depois, não fiquei durante, tipo assim, nossa galera, foi mal, estou de jejum hoje, nossa, meu, tá tão louco aqui. Não. Jejum também não é tortura, também, gratuita também, entendeu? O que a gente mais procura com essa ideia de jejum é um clamor intenso por alguma coisa específica. Então, se você quer tomar, tá? Vamos colocar aqui. Se você quer tomar grandes decisões, faça jejum antes, tá? Se você está em crises profundas, faça jejum. Se você está em batalhas internas, faça jejum. Não tem nada mais glorioso do que dominar o estômago, senhoras e senhores. Nada, nada mais glorioso do que controlar o estômago. Quando você entende isso, a sua vida vai para uma outra esfera. Caminhando junto ao jejum, eu disse para vocês que temos a oração. Mal, o que que de oração, o que que aconteceu com você aí? Vamos lá, o que aconteceu comigo com as orações, tá? Tem muita gente, a gente conhece aqui, né, no segundo ciclo, muita gente que vai adotar algumas práticas direcionais, né? Então a gente pode colocar aqui a galera que faz o SVH, por exemplo. SVH é oração? Não. SVH é
diretriz, né? Você entra lá, coloca lá e tal. Vai ter gente que vai achar que oração é café com Deus Pai. Também não é, tá? Oração também não é eu chegar lá e ficar trocando uma ideia como se eu fosse um esquizofrênico com Deus. Não é também, tá? A oração que a gente conhece hoje é uma oração de prostrar-se, né, diante de Deus e custa R$ 0 oração, tá? Oração custa R$ 0. Você não precisa de curso para fazer oração, você precisa de um coração sincero, tá? Um coração realmente sincero, aberto, quebrantado, para poder se aproximar de Deus através da oração. A primeira coisa que Jesus fez foi instituir o Pai Nosso. Pai Nosso. O Pai Nosso, de maneira histórica, ele tem uma grande quebra de paradigma para a época, porque para os judeus a oração era a repetição de palavras. Então era Jeová, 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 Javé, 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 Javé. Então eles ficavam reproduzindo palavras e não tinham um, um direcionar nessa conversa, né? Não tinha uma comunicação, uma oração mesmo. Não era eu estou falando com Deus, eu estou me colocando diante de Deus, eu estou compartilhando com Deus. Então Jesus, quando ele vem e instaura o Pai Nosso, ele diz assim: é assim que vocês devem orar, abre uma avenida, né? Abre uma avenida na nossa cabeça. Até ali era repetição de palavras, né? Era quase como um transe mesmo. E aí Jesus vem e instaura o Pai Nosso e explica que é assim que ora. E aí, através da tradição, através dos patriarcas da igreja primitiva, né? Da patrística, da escolástica e do pensamento moderno também, a gente conhece aí diversas orações, né? Tem a Ave Maria, tem a oração de São Bento, tem a oração do Santo Anjo, tem o Ângelus, tem diversas orações que a gente veio tomando conhecimento e todas elas têm a mesma pegada que o Pai Nosso. Hoje, os protestantes, a galera que é da evangélica, né, eles têm um pouco de resistência com isso e eles acham, como eu falei, que fazer oração é um café com Deus Pai ali, é você ficar pedindo um monte de coisa ou conversando do que você quer. Claro que a gente, toda oração tem que ter as nossas intenções, mas qual a oração que eu pratiquei por esses 20 dias? Eu pratiquei todas essas daqui e eu também rezei por todos os dias o Santo Rosário, algumas vezes por conta e algumas vezes com as meninas do Hesed. As meninas não, né? As irmãs do Hesed. É diferente. É diferente, tá? É diferente. Eu tenho diversos cursos aí de espiritualidade aí, diversos caminhos aí que foram me apresentados, mas esse cara aqui, eu vou falar para vocês o que ele promoveu na minha vida, tá? O que que ele me entregou junto com o jejum, beleza? A oração, nesses moldes que eu acabei de explicar, primeira coisa que me entregou foi uma mudança fisiológica. Fisiológica. Como assim, Mal?
Eu percebi, e isso você pode pesquisar também que você vai encontrar isso daí como pesquisa científica mesmo. Mas eu senti uma queda drástica na minha ansiedade e no meu estresse, tá? A oração do Santo Rosário me trouxe uma queda drástica de estresse. É quase que como um estado parecido como um relaxamento profundo, uma meditação, tá? Inclusive, a oração, nesses moldes que eu expliquei para vocês, ela é muito parecida com o que acontece realmente em técnicas de meditação ou de respiração, tá? Não tem nada que prove o lado espiritual da oração, mas com certeza orar vai mudar o seu estado fisiológico, beleza? Uma outra coisa que a oração me trouxe por esses dias, saúde mental. O que que na prática a saúde mental aconteceu aqui, né? Por que que orar trouxe uma saúde mental melhor para mim, me ajudou com a minha cabeça? Eu tive menos sintomas de depressão e de ansiedade. Eu tive mais esperança. Eu tive um senso de sentido maior, de resiliência. Eu tive uma capacidade melhor para lidar com o que não estava no meu controle, que é muita coisa, gente, é muita coisa mesmo. Uma capacidade muito melhor para lidar com isso, tá? Então, não assim, não é uma batalha com Deus, tá? Não é que, eu tô com um problema, eu vou lá orar e vou obrigar ele a virar isso, tá? Até porque se você entra nessa linha de luta com Deus, do tipo, Deus me abandonou, Deus tá contra mim, isso vai dar mais depressão, mais estresse e evolui mais ainda a sua doença física, tá? Não é só você ir lá e rezar, é a partir da visão que você tem sobre a oração e a visão que você tem com Deus também dessa oração, tá? Terceira coisa que mudou pra mim depois dessa experiência que eu busquei espiritual em novembro, tá? Que se encerrou em dezembro. Autocontrole. O que que aconteceu na prática, tá? Você orar regularmente vai fazer com que você ative essas três virtudes aqui: fé, esperança e caridade. Então, por que que isso tem a ver com autocontrole, tá? Porque você tem a fé, como eu expliquei, a esperança sendo exercitada e a caridade, você fazer pelas pessoas como deve ser feito, mesmo que isso te custe alguma coisa. Então, pô, não vou ficar perdendo cabeça com os outros no trânsito. Eu sei que, independente da merda que der, eu não vou abrir mão de quem eu sou, do que eu quero, do que eu acredito. E a fé é o que mais ajuda a gente a ter autocontrole também. Do tipo, cara, eu sei que Deus tá vendo isso, sabe? Eu sei que Ele tá vendo que eu tô passando por isso aqui e nada passa despercebido. Então, essas pessoas que oram regularmente e levam a fé a sério tendem a ter mais autocontrole. Principalmente se você tem problema com impulsividade, com droga, com alguma coisa assim, sabe? Muitas vezes a oração ela pode ser uma ferramenta para se acalmar antes de você reagir, antes de você fazer merda mesmo, sabe? Antes de você tomar os seus impulsos e manter o foco aí nos seus valores, na fidelidade, na honestidade, tá bom? Isso daí é tudo muito importante para você saber, tá bom? Como eu disse, eu tava com algumas questões no meu corpo, na minha pele, que eu percebi também
que eu fiquei mais tranquilo também. Mas eu vou anotar aqui só para tirar eu um pouco do centro. Muitas pessoas que estão passando por motivos de doença aí, e uma dessas pessoas que eu orei durante esses dias, durante os rosários e tal, foi para minha mãe, né? Minha mãe estava com uma situação lá que ela não queria resolver e eu não tinha o que fazer. Eu orei por ela diversos dias. Diversos dias ela foi o foco da minha oração. Da minha filha também, do sono dela também, que o sono dela é muito complicado. E magicamente a minha mãe topou fazer as coisas que a gente estava pedindo para ela fazer, estava querendo ajudá-la, né, nisso. A minha filha voltou a dormir bem, começou a dormir bem, na verdade, não voltou, ela, né, nunca foi de dormir bem, mas a oração ela é muito poderosa, galera. Ela é muito poderosa, tá? Muito, muito, muito mesmo poderosa. Então, dentro disso, a gente tem alguns benefícios dessa história toda, né? E aí, a moral da história que eu quero trazer aqui para vocês, o que o que isso pode ter ajudado na história toda é que eu nunca fui tão produtivo durante os meses aí de 2025 como eu fui em novembro. Eu nunca venci tanto desafio intransponível como eu consegui vencer em novembro. Diversos problemas cabeludos foram possíveis de ser resolvidos em novembro. Coisas que eu achei que não tinha como, que não tinha caminho, decisões que eu tinha que ter tomado. Tudo isso, turma, graças a buscar a proximidade com Deus. Graças à oração e jejum e à prática dessas três virtudes aqui, eu posso dizer que o mês de novembro foi o melhor mês do meu ano de 2025. Graças a esse passo a passo aqui que eu estou compartilhando com vocês. E eu posso dizer com toda certeza que, independente do que você está passando aí, seja um desafio de ordem física, de ordem mental, de ordem material, financeira, seja o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu irmão, se você quer fazer alguma coisa, entra em oração e jejum. Não tem como as coisas não se moverem, não se movimentarem. É impossível você aplicar isso que eu te falei hoje e a sua vida não ter um sinalzinho de, de mudança, tá? Inclusive, até depois dessa experiência, eu tomei tanta decisão, algumas eu não vou conseguir implementar agora, algumas não vão conseguir acontecer nessa semana e na semana que vem, mas, galera, tudo que eu compartilhei aqui não tem um contra. Um contra. Ah, o contra que eu encontrei aí foi, pô, não gosto de ficar sem comer. Claro que você não gosta de ficar sem comer, ninguém gosta. Mas eu tô uma hora falando pra você aqui dos benefícios que você vai ter. Ah, mas eu vou fazer. Eu vou amar quem me faz mal pra quê? Pô, por quê? Pô, porque é assim que funciona, meu amigo. É assim que funciona, não tem outra. É esse o jeitão. É dessa maneira. Entendeu? Então, na prática, era isso que eu queria compartilhar hoje. Você, com essas duas ferramentas aqui, oração e jejum, e a prática da fé, da esperança e da caridade, não sobra pedra sobre pedra. Você vai fazer o que você precisa fazer. Com certeza,
vai ter que estar ligado a uma coisa boa, né? Não é, vou fazer jejum e oração para pro meu amante ser pro cara que eu tô saindo que é casado separar. Não vai fazer, vai dar errado, tá? Esse não é o plano de Deus para ninguém, não. Mas, como eu disse, de ordem normal da vida, doença, problema físico, problema financeiro, problema material, dúvidas, vícios, cara, a 99,9% dos problemas da vida humana são resolvidos com esses dois caras aqui, beleza? Karine, obrigado por ter ficado até aqui. Quero te ouvir um pouquinho. O que que você achou disso daqui? Fez sentido para você? Você já teve algum tipo de experiência com essas coisas aqui? Me conta um pouquinho, Karine, o que que você achou? 10 mal, fiquei surpresa aí com a tua experiência. Até tem um amigo meu que tá fazendo achar algo muito parecido e eu falei que ano que vem tô a fim de experimentar. Eu já fiz vários jejuns assim, mas não totalmente da alimentação, com outras coisas, né? E de fato muda muito a nossa sensibilidade. Eu já fiz de carne, eu já fiz com outras orientações e outros propósitos, né? Mas o autodomínio, e ele fica na vida da gente, E Maurício. fica, fica, fica. Isso eu percebi. Agora que você estava falando, eu até pensei, eu falei, gente, eu não tinha me dado conta. Mas eu acho que até um autodomínio de resposta emocional, depois com a própria alimentação, você muda você dá o alimento, que é esse o X da questão aqui, você dá o alimento um outro lugar na tua vida, mas você sente em outra cadeira, de fato, acho, né? Sim. Adorei a tua experiência e sobre a oração, né? De fato é o que traz paz. É a única coisa que traz paz em momentos que tá fora do nosso controle. Eu ainda me balanço nessa linha de o que que tá na minha mão, o que que não tá na minha mão. Às vezes eu tenho medo de estar atrasado, acho que eu tinha que estar agindo. Deus, eu não sei se eu tinha que estar agindo, agora eu tinha que estar esperando. Então eu ainda tenho muitas dúvidas, às vezes, com relação a isso. Tá, agora eu tô esperando, é a hora de Deus fazer ou é a hora minha fazer? E Eu tenho que agir, eu tenho que esperar a é, pessoa. agora eu não sei, agora a minha vez é a tua. É, exato. Eu ainda me encontro muito nesse lugar. Mas aí eu ainda espero, né? A minha atitude é sempre esperar. E gostei dessa tua experiência, me incentivou. E Maurício, como é que você lida com o fato de trabalhar assim a própria parte da meditação, da oração, do próprio do terço, né? Que é o rosário ali que você falou. Uhum. Você vai conseguindo implementar tudo. E essa tua experiência foi com orientação, né? Como Ou assim, com orientação? Foi teve com. uma orientação? Uma Não, orientação. foi com pesquisa mesmo. Eu fui me Pesquisou por informando conta? por conta, é. O jejum eu pesquisei por conta. Eu assisti uns 6 vídeos de jejum e aí eu entendi os entraves do jejum, né? Qual que é o problema. E aí eu corrigi, por exemplo, um problema do jejum como eu falei, a perda de eletrólitos. Então, se a gente for comprar Gatorade para tomar, a gente fica pobre, né? Gatorade é R$ 15 cada 500 ml. E aí tem um jeito de você fazer com sal marinho. Então, você tem que tomar lá até uns 6 gramas de sal marinho por dia, porque o sal marinho ele é o sal mineral, né? Aquele sais minerais que a gente vê falando por aí, é o sal realmente marinho mesmo. É o sal, 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 sal. Não é o sal de cozinha, porque o sal de cozinha ele é processado e por isso ele perde as propriedades dele. Mas o sal marinho ele tem lá tudo o que precisa para manter o nosso corpo, mesmo em estado de zero alimentação, manter o nosso corpo estabilizado com isso daí. Então, tem uma quantidade de sal que tem que ingerir. Eu gosto de tomar bastante água, então a água eu sempre fui tomando. Só podia tomar duas xicrinhas de café, senão também dava arritmia, taquicardia, as coisas todas. E aí eu fui levando, como eu falei, dos 20 dias eu comi 4 dias. Teve a minha expectativa era ficar 72 horas, fazer um churrasco, 72 horas, fazer um churrasco, muita carne.
legume e gordura animal. Então, fazia torresmo, essas coisas aqui para comer. Aí eu comia um dia e dava gás para mais um monte de dia. Não, o objetivo não era a balança, tá, Karine? Mas eu perdi 11 quilos nesses 20 dias, entendeu? Não era a balança, mas também eu fui acompanhando porque um problema era se o corpo reagisse errado ao jejum. Então você tem que estar acompanhando, eu ia me pesando. Aí eu fui, perdi uma média aí de 600 a 1 quilo por dia, mais ou menos assim, sabe? Então o corpo tava funcionando, tava respondendo. Metabolicamente, meu corpo deu uma zerada. Como eu falei, eu tava com algumas inflamações, todas sumiram. Eu tava com algumas feridinhas, tipo, umas feridinhas assim no braço, assim, sabe? Que não fechava nem a pau, cicatrizaram todas. Inflamações todas sumiram, foi bem interessante isso. Espiritualmente, como eu disse, eu estava muito atento a tudo o que estava acontecendo na minha vida e eu consegui raciocinar com muita clareza sobre tudo. Então, eu tinha uma coisa que estava me incomodando, um problema. Eu não briguei com ninguém, eu não arrumei encrenca com ninguém, eu não xinguei ninguém, sabe? Eu tive muitos problemas durante esses 20 dias, muitos mesmo. Muita coisa aconteceu que eu não gostaria que tivesse acontecido. Discussões, assim, situações que eram difíceis de lidar, mas eu tive muita frieza para lidar e veio desse domínio também, tá? Sobre a oração, eu comecei a rezar o terço, né, o rosário. E tem um jeitinho de fazer também. Eu pesquisei também como faz, apesar de estar frequentando, né, a Igreja Católica também com a comunidade aqui perto, que a gente começou aí, né, toda a minha família está indo, as crianças estão fazendo coisa lá na igreja e tal. Eu comecei a viver isso também, né? Então, durante esses 20 dias também eu comecei a fazer o rosário. Teve um dia ou outro que eu falhei por conta de trabalho, tá? Você começa a fazer, dorme fazendo. Então, é isso. É, Tem um jeitinho lá com as intenções. Então, como eu falei, existe aquela hierarquia, né, de Deus. Eu, por muito tempo, me questionei assim, poxa, por que que eu tenho que fazer a mesma oração várias vezes, né? Mas é pelo mesmo motivo que a gente também tem que fazer o mesmo treino toda vez na academia, né? Para que o músculo desenvolva, né? Então, essa musculatura toda, eu percebi todos esses ganhos que eu coloquei para você aqui hoje. São ganhos muitos de cunho racional, do tipo, eu fiquei mais centrado, eu fiquei com mais fé, com mais esperança, eu consegui ser uma pessoa melhor para quem tá perto de mim, para quem não tá perto de mim. Só que também eu vi muita coisa extraordinária acontecendo. Muita coisa que você fala, cara, só pode ser Deus nessa parada. Você entendeu? Não tem outra explicação. Só pode ser Deus. Para você ter uma noção, algumas coisas que aconteceram. Eu fiz isso depois da palestra lá no RD Summit. Eu fui no RD Summit, quando eu voltei, eu já estava cheio de coisa para fazer, um monte sabe, um monte de trabalho para tocar. Ainda me vem 100 pessoas atrás de mim querendo que eu explicasse aquilo ou implementasse aquilo na empresa deles. E aí eu falei, Deus, não sei o que fazer. Aí me deu um estalo, falou, cara, jejum e oração. Eu falei, vamos nessa. Então, comecei, pesquisei um pouco como fazia e aí comecei a fazer as orações. Junto com as orações, eu tive materialmente falando, tá? Eu tive alguns bônus com esses parceiros, eu fiz alguns fechamentos muito grandes pelo foco, pela disciplina, pela frieza do momento. Consegui iniciar novos trabalhos, novos clientes. Minha mãe decidiu fazer um negócio que ela estava há um ano sem fazer. Depois eu mando para você o que foi, porque é bem tenso assim, mas ela estava há um ano sem fazer um negócio que estava todo mundo pedindo, dando oportunidades e ela não querendo fazer.
Aqui em casa, a Joana decidiu dormir, ficou o mês de novembro, ela dormiu bem pra caramba. E aí eu fui colocando isso na mão de Deus. Tudo que eu não conseguia resolver, eu fui colocando na mão de Deus através da oração. Entendeu? O jejum ele me trouxe a frieza para não perder a cabeça diante de um monte de coisa acontecendo. Então pensa num dia que você tem 10 reuniões, um mapa, 10 reuniões, um atendimento, levar na escola, buscar no jiu-jitsu, você entendeu? Cara, o surto tá aí. O burnout tá aí. E eu não tive isso. Não tive surto, não tive burnout, não tive chilique, não tive briga com ninguém. Você entendeu? Então, é assim, foi sobrenatural. Novembro pra mim foi sobrenatural. Eu fiz aí um pipeline, né, um potencial ganho de quase 200 mil com consultoria. Então, não necessariamente eu converti, tá? A expectativa é converter aí até o momento 85, mas ainda nada concretizado, porém foi plantado, né? Porém eu é, consegui distribuir propostas aí que todas elas somadas dariam algo em torno de 200 mil. Criei produtos novos para entregar, para vender, dei as aulas aqui, cara, fiz um monte de coisa, tudo em novembro, tudo com essa parada toda. Eu falei, meu, eu preciso dar um up nessa minha vida aqui que tá momentos, como eu falei, de grandes decisões, momentos difíceis, de crises internas. Esse é o caminho. Não tem outro caminho que eu hoje recomendaria para qualquer pessoa que sabe o que tem que fazer e não está fazendo, que era o meu caso. Eu sabia para onde eu tinha que ir, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas a gente está tão inflamado, a gente está tão cheio de estímulo, a gente está tão, às vezes, com tanta coisa na cabeça, tão perdido que fazendo isso daí, a gente, eu consegui, no caso aqui, né, ter todos esses pontos que eu compartilhei com você aqui no final da aula. Tá. Então falando de 20 dias, um mês, né? Então, para trazer tudo isso para dentro, tá super em tempo. E mal tu entende que isso se dá vivendo aqui na matéria, né? Como, né? Que eu não... Porque o corpo, a comida é energia, né? O alimento é combustível e tal. É a própria. Você teve uma intuição, vamos falar, jejum e oração, experimenta isso. Tu acha que isso no corpo, da onde que ele tira então toda essa energia para Boa, viver? boa pergunta. Primeiro, eu vou dizer para você que a energia maior ela vem de Deus mesmo. Então, Pois assim, é, isso que eu tava pensando. Karine, tem a gente flui a energia de Deus muitas vezes, sabe? Para fazer o bem. Então, assim, nada do que eu me propus a fazer foi de cunho mal. Nada foi para tomar, para roubar, para Isso. perverter ou para prostituir nada, entendeu? Tudo foi para que eu pudesse entregar para minha família, para os meus clientes, para os meus alunos, o melhor que eu tinha para dar. E tinha muita coisa acontecendo. Eu tomei uma avalanche de coisa. Eu ia ser engolido vivo, ou eu ia burnoutar, ou eu ia entrar em parafuso, ou eu ia ficar uma semana sem dormir. Eu ia fazer alguma merda, eu ia fazer. Eu tenho certeza que alguma merda eu ia fazer. Entendeu? Algum prato ia cair. Entendeu? E aí foi daí que veio a intuição. Então, o primeiro que eu entendi foi quando a gente está fazendo, buscando fazer o certo, a energia ela flui de Deus. Segundo, fisiologicamente falando, o corpo ele tem um processo que chama cetose. A cetose, Karine, ela é quando o corpo consome a gordura ao invés de consumir o glicogênio do músculo ou a glicose que vira do carboidrato. Então, o corpo ele tem como se fosse um carro flex, álcool e gasolina. Ou a gente pode trocar, tipo, GNV, que é uma bosta, né? Ou gasolina Podium do posto BR. Quando o corpo tá em cetose, essa é a gasolina super potente, tá? É um negócio absurdo. Eu sou um cara que tenho bastante gordura, tá? Eu tenho muita facilidade de estocar gordura. Então, por esses dias todos, eu só consumia a minha própria gordura. Você que é uma pessoa que é mais magra, que tem um percentual de gordura menor, você tem, obviamente, coisas que você vai
vai eliminar num jejum desse, por exemplo. Só que para mim é muito tranquilo. Eu que tenho aqui 20, 30% de percentual de gordura, eu nem senti nada. Então, assim, eu dormia melhor, acordava melhor, passava o dia melhor, eu não tive um pico, um vai e volta, um nada, entendeu? Claro que tem uma hora o corpo ele vai falhar, e aí eu alimentava antes da falha, então 72 horas ele já é bem arriscado, muito mais que isso, sem acompanhamento, que foi o meu caso, eu pesquisei que dá meio ruim. Então eu dava terceiro dia no quarto, eu lançava um churrascão, lançava torresmo, legume, salada. Só não comia pão, pra não dar bosta. Mas fazia tudo isso aí e aí, pum, voltava lá pra cima. E aí ia 3 dias. Mas a minha última semana, a última semana de novembro, eu comi no domingo e comi só no sábado depois. Então eu fiquei 5 dias direto. Senti nada, nada, lisão, boneco, lindão, zerado, entendeu? Pode ser porque o corpo já estava em processo É, acostumado, mas deu isso. E aí o resultado de balança disso foi 11 quilos, entendeu? Então foi, claro que foi músculo junto, foi glicogênio do músculo junto. Não teve desidratação porque eu tomei bastante água, mas eu parei, eu tava com 109, aí eu me pesei ontem, eu tava com 112. Então, eu recuperei esse volume intestinal também, né? Tudo isso daí conta também. E na prática foi isso, Karine, assim, que rolou de prática a prática mesmo. Mas eu fiz, cara, coisas absurdas e inimagináveis aí interessantíssimo. em Fiquei muito novembro, cara. É interessada. Eu absurdo, adoro esse tipo de coisa. absurdo. Eu já fiz algumas coisas e senti muita diferença. Eu acho até que se dava. Claro que a gente tá aqui no mundo material e faz parte da sobrevivência do corpo físico, né? A gente tá num corpo aqui, né? Como você mandou aquele vídeo aquela vez da aula de que tem uma mensagem e um cavalo para entregar a E um mensagem. Não cavalo, posso matar o exato. cavalo, porque senão não vou poder entregar a mensagem. Mas eu acho que a gente se desapegar. Eu fiz do doce, fiz de álcool, fiz de carne, fiz várias coisas. E eu acho que tu tem uma sensibilidade que fica pelo descolamento da necessidade do mundo da matéria. Sim. Ou o domínio dele, né? Ou o domínio dele. Necessidade ou domínio dele. É. Na verdade, o que o jejum ele me mostrou mais é o quanto que eu tô no controle, entendeu? Por exemplo, antes dava meio-dia, eu já tava empolvoroso para comer. Nossa, meio-dia e um, meu estômago tava assim, ó. Ah, tô com fome! Aí depois do jejum, tipo, a Laís, às vezes eu desço lá, ela tá mais apressada, fala, pô, você não quer comer na frente? Ah, come aí, você come o quê? Ah, como depois, vai lá. Antes eu já chegava, já ia beliscando, atacando o prato das crianças, sabe assim? Aí eu falei, cara, que interessante como eu mudei a minha relação com isso. Outra coisa também que rolou legal, com esse domínio do estômago, o domínio dos prazeres também ficou muito maior, entendeu? O domínio do doce de leite, do hambúrguer, da pizza, sabe? Do docinho, até do café. Olha isso, o café é sem açúcar que eu tomo, tá? Mas ele é gostoso, né? Eu tomo bastante, então eu tomo tipo 5 canequinhas por dia. Eu consigo dominar. Nossa, que vontade de tomar um café. Não, não preciso de café agora. Sabe assim? Então é meio que essa foi a parada que eu vi. Só que é essa busca por ser livre. Eu percebi, Karine, que você ser livre não é você fazer tudo o que você tá sentindo de fazer. É você fazer o que é certo, cara. Você entendeu? É comer o suficiente para se manter vivo. E esse é o estado natural do ser humano, né? A Sim, gente não teria excesso se a gente comesse só pela necessidade, né? exato. Outra coisa também, conseguir parar. O jejum me fez entender a hora de parar. Aqui, tipo, trabalhando e tal. Nossa, é 11h30, eu volto pro computador e trabalho mais 1 hora e meia. Não, eu acordo amanhã mais cedo e aí eu, sabe, eu descanso agora, amanhã mais cedo.
Você entendeu? É muito louco isso. É muito louco. Regulou quase tudo. Claro que se eu largar o freio, eu volto. Mas eu pude experimentar por 20 agora 30 dias, né? Por 30 dias, esse domínio de diversas paixões e diversas neuroses. Então as neuroses diminuíram todas, entendeu? Eu continuo querendo trabalhar de madrugada. Entendeu? Continuo querendo virar a noite trabalhando. Eu adoro fazer isso. Mas eu percebi que, cara, não preciso, sabe? Assim, o meu parceiro, o meu cliente, o meu amigo, as minhas coisas, elas não vão morrer de hoje até amanhã, 6:30 da manhã. Eu posso descansar e acordar às 6:30, 7 horas para trabalhar. Você entendeu? Então é muito louco isso, cara. É muito louco mesmo. Eu adorei. E sim, a oração tem muito poder. A Muito. oração pelo outro também tem, tanto por nós quanto pelo outro. E eu acho que o suporte, se você não tivesse em oração, talvez você não aguentasse. Não aguentasse. Não aguentasse mesmo. É o motivo, é uma perna ali, né? É os dois. É. É os dois. Só oração, você fica meio despregado da realidade. O jejum aterra você e só o jejum você fica amargo, você fica, sabe? Você Mas fica. o jejum com propósito, né, mano? Exato. Propósito. Só o jejum você fica só de louco só. Entendeu? Você fica só maluco só tudo ruim, tudo cinza, porque é fome, né? Fome é a coisa que mais dói no ser humano, cara. Você troca tudo por fome, entendeu? Dói. Troca tudo por fome. Cara, tô com fome o tempo todo. E aí, nesse meio tempo aí, tipo, as crianças continuaram comendo lanche, pizza, almoçando, jantando, tomando café da manhã, entendeu? A Laís continuou fazendo bolo pra eles. E aí eu ver isso e ter que falar assim, não, eu tô no meu propósito. Cara, é uma sensação de poder absurda, cara. Isso é liberdade, né, mano? Liberdade, isso é liberdade. Isso é liberdade. Ai, Deixa eu, adorei. deixa eu pausar aqui pra te contar um negócio aqui.